cada um de nós. Amém. Conceda nessa noite a tua graça. Amém. Oh, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, nossas transgressões. Purifica-nos, Senhor. Somos insuficientes. O Senhor escolheu a cada um de nós. Estamos aqui. Abrimos o nosso ser. Fala com cada um de nós. Quero o nosso espírito. Oh, Senhor Jesus. Tocamos em Ti. Recebemos a Ti. Recebemos o Teu suprimento. Supra-nos nessa noite. Abençoa essa reunião. Abençoa cada irmão e cada irmã. Oh, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Abençoa a nossa região. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Te agradecemos por essa noite. Abre o nosso coração. Voltar o nosso ser a Ti. Limpa o nosso interior. Voltar o nosso pensamento. O Espírito Santo. Tua presença. Fala a cada um de nós. Na Tua direção. Aprender a praticá-la. Senhor Jesus. Sou cada irmão aqui. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas reuniões da igreja. As reuniões são uma bênção para a igreja. Obrigado, Senhor. Nas reuniões o Senhor fala conosco. Nas reuniões o Senhor nos abençoa. O Senhor nos supre. O Senhor nos dá graça. O Senhor nos dá luz. O Senhor nos dá revelação. O Senhor nos dá a palavra. Obrigado, Senhor. Supra cada um de nós. Supra com a Tua palavra. Abençoa as igrejas. Abençoa cada um de nós. Estamos aqui para Te ouvir. Vem e fala conosco. Aleluia. Senhor Jesus. Estamos impedidos nessa noite para ouvir o Teu falar. Eu venho o Teu reino nesta noite. Em cada coração. Fala conosco. Ó Senhor Jesus. Obrigado por esse momento. A presença de cada um dos irmãos. Dispensa para nós as Tuas bênçãos. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nesta noite, somos tão gratos a Ti. Nos tirar desse mundo perverso. E separar esse momento para nós. Com aqueles que o Senhor escolheu. Com aqueles que o Senhor chamou. Ó Senhor Jesus. Seja o centro dessa reunião. Senhor, todo louvor e oração. Toda palavra direcionada do Teu trono. Nessa noite nós alcancemos graça e misericórdia. Senhor Jesus. Essa liberdade em cada coração, em cada irmão. Senhor Jesus. Sem palavras o Seu povo se corrompe. Mas nessa noite nós encontramos a Tua palavra. Queremos encontrar a Tua palavra. Tua palavra profética. Senhor, dispensa para nós. Senhor Jesus. Obrigado por estarmos aqui. Ó Senhor Jesus. Amém.
conosco. Senhor Jesus. Senhor, fala por cada um de nós. Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida da igreja. Senhor Jesus. Senhor, nome bom. Nome maravilhoso. Senhor Jesus. Enche-nos de Ti. Senhor, nos endireita. Senhor, fala com cada um de nós. Louvamos ao Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Não, mas o Pedro vai falando. Tá bem, irmãos? Louvado seja o Senhor, né? Por essa oportunidade de nós temos aqui na nossa região o nosso irmão Pedro Dong, né? Amém. O Pedro, ele tem um vínculo com a região, né? Dois filhos dele, né? Os dois filhos casaram com as irmãs aqui da nossa região, né? Um com a irmã... nossa região... A nossa região é abençoada, né? Então, um filho casou com a irmã lá de Olímpia, né? E o outro com a irmã aqui de Barretos, né? Então, ele tem um vínculo com a nossa região. Amém. Embora, né, não está muito aqui em Barretos, não esteja aqui, por quê? Porque a área de atuação dele, né, é mais na capital e outras regiões, né, do Brasil. Mas aprove a Deus, né, ele tirar um tempinho lá na agenda dele e nos conceder, não é, essa honra. Amém. Recebê-lo aqui na nossa região. Para, junto, né, com as igrejas da micro-região, não é, recebermos a palavra atual para nós prosseguirmos adiante, né? Amém. Nesse ministério que é de edificar o corpo de Cristo. Amém. Então, irmão Pedro, todos os irmãos sabem, é um dos irmãos que recebeu, né, o encargo do apóstolo do irmão Dong, né, para conduzir a obra no Brasil e América do Sul, juntamente com o irmão Esdras Marro. Sim. Tá? E hoje, né, nós temos esse privilégio de estar aqui com o nosso irmão Pedro. Amém. Eu só estou colocando porque alguns irmãos talvez não conheçam, eu sei que a grande maioria já conhece, né, sabe dele, alguns irmãos novos ainda não sabiam dessas características, né? Então, louvado seja o Senhor. Amém. Vou passar a palavra para ele, e amanhã ele vai prosseguir, né, em Colina, onde nós teremos uma reunião maior, não é, com todas as igrejas da micro-região. Ele vai continuar essa palavra lá amanhã. Amém? Então, louvado seja o Senhor. Fica à Amém. vontade. Amém. Na verdade, eu moro em São Paulo, mas os irmãos de São Paulo também quase não me veem lá, né? Então, a gente está tendo que atender aquilo que o irmão Dong atendia, né? E nós fomos, de certa forma, escolhidos pelo Senhor para fazer esse trabalho, e nós estamos, né, fazendo dentro das nossas possibilidades, procurando ser fiel ao Senhor, né? E eu quero dizer para vocês, aproveitar, né, essa introdução do irmão Marcos, dizer que foi com muito temor e tremor que a gente recebeu essa incumbência, porque se Deus não estiver conosco, seria uma comissão pesada demais para qualquer homem, né? Mas assim, nós temos só que dar graças a Deus que quando Ele comissiona, Ele também Ele capacita e Ele também, né, dá elementos para que
né, esse ministério possa ser desenvolvido. Então quero dizer para vocês que embora nenhum homem conseguiria, na verdade, levar adiante esse encargo tão grande, mas esse tempo todo, irmãos, desde o tempo da transição, né, enquanto o irmão Dong ainda estava conosco, eu e Esdras procurávamos honrar muito ainda o irmão Dong, né, sempre deixar claro que nós estamos aqui para cooperar com o irmão Dong, né, e o Senhor foi pouco a pouco honrando, né, esse nosso coração, e desde então, eu não sei como dizer para vocês, né, vou repetir, né, seria uma carga pesada demais para um homem, né, carregar, mas o Senhor tem dado graça e principalmente revelação na palavra, né, porque o interesse dele, irmãos, não é fazer o nosso nome, o interesse dele, irmãos, é de suprir a revelação para a sua igreja, né, para que o povo de Deus possa seguir adiante. Imagina só se aquele povo, né, 2 milhões de pessoas no deserto, e se Deus não aparecesse a Moisés, se Deus não falasse com Moisés, se Moisés não fosse o profeta de Deus para dizer ao povo o que fazer, para onde, né, ir, que caminho seguir, irmão, seria terrível, né, lá no deserto não saber para onde ir. Mas graças a Deus que Moisés foi um profeta especial, né, onde o Senhor falava cara a cara com ele, face a face com ele, e assim, né, na sua proporção, em todas as eras, se o Senhor tem levantado algum profeta, então o Senhor tem falado com ele, né? Então eu só queria lembrar vocês, eu estou preparando, estudando, né, várias coisas para a conferência em setembro, e todas essas últimas conferências regionais que eu estou passando, né, lugares que eu estou, né, visitando, passando a palavra, eu estou fazendo, de certa forma, ensaios para o que vou falar na conferência em setembro, né? Então, aqui também seria uma comunhão sobre o tema que eu já estou estudando. Eu estou estudando, né, últimas semanas sobre Abraão. Seria Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 fala de Abraão. E na verdade, agora já estou entrando para outra etapa. Hoje de manhã eu conversei um pouco com os irmãos. Eu estou preparando já as últimas 2 mensagens que seriam dadas em sexta e sábado do segundo final de semana, né, a respeito do Evangelho da Glória, né? Não quero adiantar muito, mas assim, é uma coisa maravilhosa que o Senhor tem nos revelado, né? Então, o Senhor tem realmente honrado, né? E as coisas simplesmente fluem. Assim como o irmão Dong falava para mim, não é capacidade humana, mas é o Senhor, cabe ao Senhor revelar. Se o Senhor não revelar, o homem fica sem fazer nada, sem poder fazer nada. Mas se o Senhor revelar, né, graças ao Senhor, não é para fazer nome de um homem, mas é para o povo de Deus, né, para que o povo de Deus tivesse direção e seguir adiante. Então eu estou experimentando isso, né, e com muito temor e tremor mesmo, muita pressão, quem sabe nem quem, né, sim, os que estão mais perto de mim, né, talvez tenham percebido a pressão que eu sofro, mas por outro lado, irmãos, muita gratidão ao Senhor por Ele nunca ter parado de falar conosco, né? Em Gênesis 18, só queria mostrar para vocês, Gênesis 18, versículo 17, quando o Senhor estava para destruir Sodoma e Gomorra, e sabendo que o sobrinho de Abraão, Ló, estava em Sodoma, e Deus fez questão de revelar o que ele estava para fazer a Abraão, né? Então, versículo 17 diz assim: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Isso quer dizer, irmãos, que Deus, Ele está sempre em ação,
né? A sua obra está sempre sendo executada, porque enquanto Deus não completar a sua obra, Ele não descansa. Ele está sempre trabalhando na direção da sua obra, e a sua obra, irmãos, eu vou voltar a falar, que eu falei na primeira mensagem da última conferência, que é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, nos céus e da terra, né? Isto é, Deus deseja, porque esse universo ficou um caos, desde a rebelião de Satanás, e depois da queda do homem, né, a coisa piorou, e por isso, irmãos, nós estamos vivendo numa era de desordem e de caos, por causa da falta de encabeçamento de Deus sobre todas as coisas. Mas, irmãos, Deus está reordenando, colocando as coisas em ordem novamente, encabeçando todas as coisas em Cristo. Irmãos, esse é o mistério da sua vontade. Pode ver que tudo o que Ele está fazendo hoje, irmãos, vai para essa direção, né? Então, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, né? E dá uma olhada em Gênesis 20, versículo 7. É a palavra que Deus disse ao rei de Gerar, Abimeleque. Diz assim: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverá. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Eu quis ligar esses dois versículos, de um lado mostrar que Deus reconhece Abraão como profeta, né? Ele foi o primeiro profeta da raça escolhida, chamada escolhida. E a todo profeta, Deus, ele não oculta ao profeta o que está para fazer. Então isso coincide com Apocalipse capítulo 1, versículo 1, não é mesmo? Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Esse é um versículo que mostra o princípio de Deus trabalhar aqui na terra. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, aqui é a mesma coisa. Deus, Ele sempre tem alguma coisa, né, para fazer com relação ao cumprimento da sua vontade. E isso que Ele quer fazer, Ele precisa mostrar aos seus servos, né, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quer dizer, o que vai acontecer daqui para frente, assim como Moisés no deserto, né, com o povo ali esperando, aguardando a instrução do Senhor. Então, o Senhor precisa mostrar a Moisés, que é o profeta, para mostrar a ele o que Deus está para fazer. Quer dizer, qual direção o povo deve tomar. Devemos levantar acampamento? Devemos ir para que direção? Para Monte Sinai? Ou para que direção? Então, Deus, Ele precisa revelar ao seu povo o que Ele quer fazer. Qual é o próximo passo? Mas Ele primeiramente revela ao profeta. Então, aqui Ele quer dar a conhecer a todos os seus servos, mas primeiramente Ele notificou a João. Ele notifica uma pessoa só, e essa pessoa passa, né, para todos os servos, e assim o povo tem uma direção a tomar. Portanto, irmão, hoje é a mesma coisa. 1 Tessalonicenses, né, é um versículo bem conhecido. Hoje de manhã o irmão mencionou, eu acho que vale a pena a gente ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes.
Então, irmãos, se a palavra é de Deus, é Deus que está, se é Deus que está falando, então essa palavra vai trabalhar para Deus. Então, a nossa obra, a obra que nós fazemos, irmãos, não é obra que eu faço em particular. A obra que eu faço, irmãos, é essa palavra que Deus fala por meio do seu profeta, eu ouço e aplico e vivo aquilo, a palavra por si só faz a sua obra, faz a obra de Deus. Né? Então, irmãos, nós não precisamos reinventar roda, não precisamos fazer muitas coisas, é ouvir a palavra, ruminar essa palavra, aplicar essa palavra na nossa vida, vamos, né, na direção dessa palavra, irmãos, essa palavra por si só faz a sua obra. Amém. Mais um versículo para vocês, se vocês ainda não estão convencidos, né? 2 Pedro, capítulo 1. Ia mostrar amanhã isso, mas eu vou adiantar hoje, já que o irmão Marcos tocou nesse assunto, né? Versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Existe esse termo na Bíblia, né? Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. E como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da manhã nasça em vosso coração. Irmãos, a palavra profética, ela precisa de confirmação. É uma profecia. Toda profecia que é de Deus, vindo da parte de Deus, ela é cumprida, não é isso? Nenhuma profecia de Deus cai no vazio, porque toda profecia de Deus é confirmada. Então aqui fala, uma vez confirmada, fazeis bem em atendê-la. Né? Por que ele está falando isso? Veja o versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Quer dizer, nenhuma palavra profética, ela é uma invenção humana, ela não pode ser uma invenção humana. Não pode alguém inventar uma fábula engenhosamente inventada por um homem e passar para os irmãos passando-se por uma palavra profética. Porque essa palavra engenhosamente, essa fábula engenhosamente, né, inventada pelos homens, não se cumprirá. Se não é palavra profética, não se cumprirá. Mas aqui Pedro estava falando naquele dia em que Jesus levou dos seus discípulos, 3 dos seus discípulos mais íntimos, a um monte. Vocês se lembram? Nesse monte, Jesus foi transfigurado na frente deles. Eles viram Jesus na glória. E havia uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Né? A ele só ouvi. Quer dizer, então eles viram a glória. Então, a palavra profética foi confirmada. Eles foram testemunhas oculares daquilo. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Aí que ele vem, né, aquele versículo que eu li. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, então a palavra profética foi confirmada, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Irmãos, nós vivemos num momento tenebroso, estamos no meio da noite, esse mundo está cada vez mais na escuridão, né? Os homens estão perdidos, está um caos, uma desordem total, e os homens não sabem para onde ir, uma escuridão total. Mas e o que é que brilha nessa hora? É a palavra profética. A palavra profética é diferente, irmãos, de uma palavra de estudo da Bíblia,
onde, né, muita gente conhece a Bíblia, estão estudando a Bíblia, uma palavra de consolação, uma palavra de encorajamento, uma palavra de explicação da Bíblia, né? Irmãos, é diferente. A palavra profética é a palavra que mostra qual o próximo passo que Deus quer dar. É diferente, né? Então, se você tiver clareza quanto a isso, você vai ver que a palavra profética é uma luz da candeia que dá direção para você. Você sabe para onde Deus está se movendo, para onde o povo de Deus deve ir, isso é a palavra profética. E se você atendê-la, essa luz da candeia vai brilhar até guiar você ao dia. O que é o dia? Até que o dia clareie. Esse dia, irmãos, é a vinda, segunda vinda do Senhor. Amém. E que a estrela da alva nasça em vossos corações. Quer dizer, Cristo virá, né, para a sua igreja. Amém. Então, por isso que a palavra profética, irmão, nós vamos ter que apreciá-la, valorizá-la até a volta do Senhor, né? O Senhor vai falar. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ninguém interpreta de uma maneira particular, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quer dizer, quando a gente fala uma palavra profética, irmãos, pode ter certeza, a gente fala com todo temor e tremor. Né? Eu não ouso, irmãos, ir para uma região, dar uma palavra, e principalmente quando essa palavra tem a natureza de uma palavra profética, eu não ouso, irmãos, meramente usar o meu conhecimento bíblico ou minhas experiências e vir e passar uma palestra sobre a Bíblia para os irmãos. Porque quando é uma palavra profética, tem uma responsabilidade muito grande. Você precisa ter comunhão com o Senhor, você precisa conhecer o que está no coração do Senhor, você precisa conhecer o que o Senhor quer falar, qual é o seu próximo passo. Portanto, irmãos, a responsabilidade é muito grande, né, da nossa parte. E até hoje, irmãos, o Senhor tem sido fiel. Né? Então, peço a oração também dos irmãos. Né? Bom, agora eu vou entrar no assunto. Né? Na próxima conferência de setembro, nós vamos continuar o estudo de Romanos, que está tão rico, não é isso? Tão rico. Os irmãos liderados por Esdra já, né, chegaram para entrar agora próximo ao capítulo 8 já de Romanos, né? Porque o capítulo 5, nós vamos usar um versículo do capítulo 5 como o próximo tema, e o tema será salvos pela sua vida. Né? O tema da primeira parte de Romanos é a fé do Evangelho, e agora é salvos pela sua vida. Então, daí para frente, irmão, nós vamos desenvolver sem pressa, porque tem muita palavra, muita riqueza, né? Vão desenvolvendo. E eu, né, falei com Esdras que eu tenho encargo, irmãos, de voltar de novo para Romanos, no comecinho de Romanos. Qual é a minha tarefa? A minha tarefa, irmãos, é fazer uma contextualização histórica do livro de Romanos. Em outras palavras, o livro de Romanos foi escrito, né, debaixo de quais circunstâncias? Por que foi escrito? Para quem foi escrito? Quem são os da igreja em Roma? Por que ali, né, tem aquele conteúdo que tem? Né? Tudo isso, irmão, se você não conhecer o contexto histórico, você não entenderia exatamente por que foi escrito todos aqueles capítulos de Romanos. Irmãos, é muito interessante. Nós vamos dar essa contextualização histórica para os irmãos, e nós vamos, de capítulo 1, 2, 3, não é reestudar, pegar daí alguns princípios, né, espirituais, principais. Nós vamos de novo lembrar os irmãos para não passar em brancas nuvens, né? Então, a minha tarefa seria contextualização e consolidação. O que é? Contextualização histórica e consolidação dos princípios espirituais. Então, bom, aí, como no ensaio, né, hoje no almoço, eu já passei para os irmãos, tentaram me sugar ao máximo, né?
e eu tive que parar, porque senão, né? Senão a gente não terminava ali, né? Então, irmãos, eu falei para os irmãos, tem muita riqueza ainda a explorar, né? Como eu já falei na conferência no Rio de Janeiro, falei sobre capítulo 1, 2, 3, e eu comecei a entrar no capítulo 4 sobre Abraão, e eu tive também que estudar, né, o contexto histórico do tempo de Abraão, né? Não só o contexto histórico, porque Paulo escreveu aos Romanos, mas agora no capítulo 4, eu tive que estudar o contexto histórico de Abraão na época que ele nasceu. Então eu passei um pouquinho para os irmãos, e eu também aqui não vou falar exaustivamente, né, porque isso aqui é um ensaio para a conferência, tá? Ensaio para a conferência. Então, irmãos, eu descobri uma coisa estarrecedora: a velocidade com que o homem se corrompe. É uma velocidade espantosa, né? Deus criou Adão, a Eva, e infelizmente a Eva foi enganada pela serpente, e ambos comeram da árvore que Deus disse para não comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles substituíram a capacidade de discernir bem e o mal, né? Eles substituíram Deus pela capacidade de discernir bem e o mal. E assim, irmãos, na transgressão à palavra de Deus, o pecado entrou no homem. E pelo pecado a morte entrou, e a morte passou para todos os homens. Assim, irmãos, o homem passou a ter uma natureza pecaminosa. Mas Deus não deixou o homem sem esperança. Lá mesmo em Gênesis 3, quando Deus foi proferindo castigo de cada um, Deus, quando falou para a serpente, né, que, como é que é? Que ele iria gerar um descendente da mulher que pisará sobre a cabeça da serpente, e a serpente irá morder ao calcanhar desse descendente, causar danos, causar problemas, mas isso mostra, irmãos, que Deus tem uma salvação. Amém. Esse descendente, né, profetizado em Gênesis 3, seria Cristo. Então Deus não deixou o homem caído sem esperança. Então, irmãos, se eu fosse Adão e Eva, eu estaria instruindo os meus filhos e netos, bisnetos, assim por diante, irmãos, a temer a Deus e guardar-se para Deus, esperando o surgimento a qualquer momento do descendente, aguardando a salvação do homem caído, porque o homem, depois que caiu, irmãos, não tem mais como voltar a ter acesso à árvore da vida. Vocês sabem quais são os itens, né, que o homem agora tem dívida, quer dizer, Deus tem uma exigência justa, impedindo que o homem agora tenha acesso à árvore da vida. Deus colocou 2 querubins no caminho, e Deus colocou o quê? Uma espada que saía chama dessa espada, a espada que se revolvia, mas ali diz, refugir ali é a chama, é fogo. Então são 3 itens. Querubins representam a glória de Deus. Eu vou falar bastante sobre a glória no final da outra semana da conferência. E a espada refere-se à justiça de Deus, e o fogo refere-se à santidade de Deus. Então são 3 itens: glória, santidade e justiça. São 3 itens que o homem precisa atender essas necessidades, essas exigências, para novamente ter acesso à árvore da vida. Quer dizer, o homem ficou afastado da árvore da vida, né? Bom, só que o homem poderia esperar a qualquer momento chegar à salvação, não é isso? Mas, irmãos, quando chegou em Gênesis 6, dá uma olhada em Gênesis 6, irmãos, é decepcionante como o homem cai tão rápido. Decepcionante. Gênesis 6.
Eu não vou nem discutir esse assunto de os filhos de Deus tomaram, né, as filhas dos homens que eram formosas, né, e depois surgiram os valentes, gigantes na época e tal. Não vou nem discutir esse assunto. Mas, irmãos, versículo 3: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Quer dizer, Deus precisou baixar o número dos anos da idade do homem, porque são muitos anos para pecar. São 900 anos, 700 e tantos anos, 500 e tantos anos, muitos anos para pecar, né? Então Deus baixou para 120 anos, né? Claro que não baixou de imediato, depois foi pouco a pouco baixando, né? Bom, dá uma olhada no versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Irmão, dá para acreditar? Isso não são muitos anos não, irmãos. Menos de 2.000 anos, é 1.500 e pouco, 1.600 anos. E assim o homem já caiu numa situação, aqui na verdade ainda não descreve muita coisa não, pela descrição da história, né? Eles chegaram já naquele tempo a praticar idolatria, já naquele tempo, né? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Aí versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Ora, Deus que criou o homem para um propósito tão nobre, vocês ainda vão ver quando eu pregar o Evangelho da Glória para vocês, tão nobre é o propósito pelo qual Deus criou o homem, e Deus tem uma esperança tão maravilhosa em cima, né, para com o homem, e esse homem que ele criou, irmãos, estava corrompendo a terra e enchendo a terra de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu coração, seu caminho na terra, todo ser vivente. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Irmãos, Deus foi forçado a tomar essa decisão. Não pense você que foi fácil para Deus. Só que Deus não viu esperança mais. Não viu como consertar isso. Enquanto não viesse Cristo, não sabia como fazer, sabe? Então Deus escolheu Noé e a sua família. E mandou preparar uma arca. E ele salvou 8 pessoas, né, da família de Noé. E essa arca, irmãos, representa a vida da igreja no final dos tempos. Nós, na verdade, estamos preparando uma arca para a salvação de muitas famílias. Tenha certeza, nós estamos fazendo a mesma coisa, porque a terra está se corrompendo, a maldade se multiplicando, a violência se multiplicando, exatamente como nos dias de Noé, nós estamos também nesses últimos tempos, a mesma situação. E nós precisamos preparar essa arca, que é a vida da igreja, né? Bom, aí, vocês sabem, veio o dilúvio. Irmão, não é brincadeira. Você e eu, que estamos longe dessa data, nós vemos como uma história. Mas, irmãos, imagina, hoje você vê enchentes que matam pessoas, matam pessoas. Se for alguma coisa relacionada a você, perto de você, você fica mais sensibilizado. Quando é longe, você não fica tão sensibilizado. Imagina a família de Noé, que vivia com aquela geração, convivia com aquela geração. De repente Deus manda chuva e não para de chover, não para de chover, não para de chover, e não tinha um ser vivente que conseguisse escapar daquela inundação. Não tinha um ser vivente. Subiu nas montanhas, subiu no topo das árvores, não conseguia, a água simplesmente engoliu a todos. E todos morreram. Imagina o coração dessa família. Quando saíram da arca, eles se viram
sós nessa terra. Imagina só, né? depois de 100 dias de chuva, você sai, você está sozinho nesse mundo. Todos morreram. E por todo lado tinha cadáver. Então você vê como o homem se sentia. Hoje eu contei essa história, a Mauri já disse, isso aqui, um homem certamente, quando viu aquela situação, surgiu o quê? Um coração de temor a Deus. É ou não é? Temos que temer a Deus. Não é? Daqui para frente, não vamos deixar isso acontecer de novo. Não vamos deixar a maldade se multiplicar, a violência se multiplicar, o homem se afastar de Deus. Vamos cuidar, não é isso? Para agradar a Deus, para fazer a vontade dEle. Não é assim? Certamente a família de Moisés, de Noé, né? Começou assim. Só que pouco tempo depois Noé já se embriagou, né? Já começou por aí. E, irmãos, só que você sabe quanto tempo durou do dilúvio até Abraão? Você tem ideia de quantos anos se passaram? Alguns falaram hoje no almoço 500 anos. São meramente 350 anos. 350 anos entre dilúvio e o nascimento de Abraão. 350 anos. E você sabia que com 350 anos Noé ainda estava vivo? Quando nasceu Abraão, é o ano que Noé morreu. Durante esse tempo todo, o patriarca Noé estava vivo. E não tinha, irmãos, uma pessoa adorando a Deus verdadeiro. Todos adoravam a deuses falsos, aos ídolos. E eu sempre tive uma ideia, desde jovem, de que Abraão nasceu numa família que adorava a Deus, que amava a Deus, que nada. O Tera, o pai de Abraão, ele era um adorador de ídolos. Dá uma olhada, Josué 24, 2. Dá para acreditar? Não. 350 anos não tinha um que adorasse Deus verdadeiro. Josué 24, 2, como diz: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Pasmem! Serviram a outros deuses. Ora, se eles serviram a outros deuses, irmão, não tinha mais quem servisse ao Deus verdadeiro. Deus então foi naquela situação, Deus teve que escolher Abraão. E Abraão nasceu e foi criado no ambiente pagão. E você sabe que o pai de Abraão, Tera, não só adorava Deus, a outros deuses, ele fabricava ídolos. Isso eu li em alguns livros, né, históricos. E essa semana um pastor me visitou, o pastor Oswaldo Paião. Eu perguntei para ele confirmou, ele falou: não, Abraão, pai de Abraão, era um fabricante de ídolos. Quem sabe Abraão era pequeno, ajudava o pai a fazer ídolos. Então Abraão nasceu, cresceu no ambiente pagão, só de ídolos. Ó Senhor Jesus, como é que pode, com 350 anos depois do dilúvio? Então eu fico assustado, irmãos, fico assustado com isso, com a velocidade com que o homem pode cair. A natureza pecaminosa está em nós, irmãos, ela tem uma velocidade fantástica para chegar à corrupção. Não sei muito longe, não. Quanto tempo precisou quando Moisés subiu no monte? E Deus acabou de fazer milagres e mais milagres. Não é? 10 pragas para tirar o povo debaixo das garras de Faraó. Abriu o Mar Vermelho, não é? Para o povo ser salvo da perseguição do exército de Faraó. Água saindo da rocha.
maná, né, entregue à porta, entregue a domicílio, pizza entregue em casa, né? Irmãos, no deserto, no meio do deserto, né, roupa que não envelhece, calçado que não se estraga, né, de dia coluna de nuvem, de noite coluna de fogo. Irmão, esse povo aqui não aguentou 40 dias. 40 dias. É isso que está? Isso, acho que está no Êxodo 34, não é isso? 32, né? 32, olha só. Está no Êxodo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Pode um negócio desse? Pode um negócio desse, irmãos? Levanta-te, Arão, faze-nos deuses. Disse-lhe Arão também, não vou te contar, né? Totalmente sem noção, né? Tirar as argolas de ouro das mulheres, bom. Aí versículo 4, este recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Pode um negócio desse, irmãos? Olha quanta ofensa a Deus. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, do bezerro de ouro, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. E esse Senhor, irmãos, é Javé, Jeová, Javé, nome do Senhor Santo, né? E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Presta bem atenção, irmão, isso aqui. E o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Irmãos, isso é o que o homem quer. O homem não está nem aí com a vontade de Deus, o homem não está nem aí com temor a Deus, o homem, na verdade, quer comer, beber, se divertir. Em 40 dias, curtos 40 dias, o homem simplesmente abandonou Deus, fez um bezerro de ouro e disse: esses são os nossos deuses que nos tiraram do Egito, que vão nos guiar daqui para frente. Irmãos, que tolice, não é isso? Que tolice. Ó Senhor Jesus, eu fico até arrepiado quando eu leio essas coisas. Irmãos, são nessas circunstâncias, irmãos, que Deus tirou Abraão. Vou voltar para Abraão. Deus tirou Abraão, né? Chamou Abraão. Deus precisava de um homem que tivesse um coração correto, para que ele pudesse, através desse homem, né? Esse homem, trazer toda uma raça, um povo, que seja de sua propriedade exclusiva e que tenha ele por seu Deus verdadeiro e eles sejam seu povo. Irmãos, vocês estão entendendo com esse contexto o coração de Deus? Deus então foi chamar um homem, Abraão, para que ele pudesse finalmente, né, ter aqui na terra, enquanto que todo o resto do mundo, todo o resto da terra, adorem a ídolos, sacrifiquem aos ídolos, mas, irmãos, tem uma pessoa ou tem um povo que pudesse sacrificar ao Deus verdadeiro, que invocasse o nome do Deus verdadeiro. Bom, Deus estava chamando Abraão para isso. Bom, você precisa dar mais valor hoje para invocar o nome do Senhor. Porque o mundo chegou um momento em que ninguém mais invocava o nome do Senhor, ninguém mais levantava o altar ao Senhor, mas todo mundo levantava o altar para deuses, para outros deuses. Irmãos, ó Senhor Jesus. Aí eu fui mais a fundo. Falei assim: mas por que o homem, depois do dilúvio, com aquele medo, com aquele temor a Deus, querer agradar a Deus, de repente o homem virou as costas para Deus e começou a adorar ídolos e sacrificar os ídolos? O que aconteceu?
queria entender a psicologia disso. Como é que o homem foi abandonar um Deus verdadeiro e virou as costas para ele e foi adorar a outros deuses? Aí então descobri aqui no Gênesis 11, na construção da Torre de Babel, entendi o objetivo do homem caído aqui, ó. Dá uma olhada. Capítulo 11, versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Eu não tenho, infelizmente, um mapa aqui para mostrar para vocês, né? A terra do Sinar é exatamente a terra da Mesopotâmia. Não sei se vocês têm noção no mapa da região. Nós temos o Iraque de hoje, mais pouco ao norte tem uma parte da Síria, e mais ao norte a Turquia, né? E embaixo, né, tem o Kuwait, vocês se lembram? Tem um Kuwait embaixo, e já no Golfo Pérsico. E essa região aqui é uma região chamada Mesopotâmia na época. E é uma região, irmãos, habitada pelos semitas. Os filhos de Sem escolheram essa região para habitar. Por quê? Era uma região fértil. Por que fértil? Porque é banhada pelos dois rios. O rio Eufrates e o rio Tigre por cima. E os dois rios nascem, até hoje existem, nascem nas montanhas da Turquia, hoje, nascem. E descem pela Mesopotâmia e desembocam no Golfo Pérsico. Então, essa região é fértil. Uma boa parte é uma planície, é uma bacia formada por esses dois rios. Então, os semitas foram habitar ali na região. Tá? Essa é a região do Sinar. Sinar, que é a Babilônia, né? Às vezes Sinar é sinônimo de Babilônia na Bíblia. Sinar, Babilônia. Então, essa região. Então, mais ao sul, né, perto já do Golfo Pérsico, estava Ur dos Caldeus. E Harã fica mais ao norte dessa bacia, Mesopotâmia, mais ao norte. Então, e por que isso é importante? Não sei se vocês vão entender o que eu estou explicando aqui, né? Então, a Mesopotâmia está aqui estão os dois rios, e aqui o Golfo Pérsico. E virando aqui, eu tenho aqui Canaã, a terra da Palestina. Aqui tem o mar Mediterrâneo, e aqui tem o Rio Jordão correndo aqui, né? Tem o Mar da Galileia e mais embaixo o Mar Morto. Tá? Aqui está Canaã e mais embaixo é Egito. Então ele faz um triângulo assim, ó, faz assim. Por quê? Aqui nesse meio aqui é difícil fazer travessia. Aqui é deserto arábico, deserto da Arábia. Então é difícil fazer a travessia. Então o homem, né, povoou na terra do Canaã e virando para a Mesopotâmia. Tá? Golfo Pérsico aqui e o mar Mediterrâneo aqui. Tá? Então, Abraão estava aqui em Ur dos Caldeus. E na Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, não tem pedras. Na região da Palestina, na região de Canaã, tem muitas pedras. Quem foi para Israel comigo? Vocês foram ou não? Quem foi? Vocês estiveram conosco, né? Vocês não viram que ali, naquelas montanhas lá de Israel, cheio de pedras? Você estranhou, não? Eu falei, nunca vi uma montanha assim tão cheia de pedras, né? Não é pedra bonitinha, paralelepípedo que nós temos, não. É pedras, né, feias, né? Então, todo lugar tinha pedra. Então, eles tinham que lavrar pedras para poder fazer construção. Então, as construções na região da Palestina, região de Canaã, são feitas por meio de pedras. Mas na Mesopotâmia não tinham pedras, tem muita argila, porque é uma bacia. E o homem já naquele tempo, irmãos, aprendeu a queimar tijolos. Dá uma olhada aqui, versículo 3. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Aprenderam a montar as olarias de hoje, né? Ou as cerâmicas, né? Os tijolos serviram-lhes de pedra
e o betume de argamassa. Eles perceberam que, fazendo tijolos, precisavam juntar os tijolos, senão ficariam todos soltos. Então, e argamassa seria betume, que é petróleo. E Oriente Médio sempre foi, Deus é que fez isso, sempre foi rico em petróleo. Então, betume tinha bastante. Então, eles usavam betume como argamassa e queimaram tijolos com argila, né, da região da Mesopotâmia. Dá uma olhada no versículo 4, aí eu descobri o segredo, como é que tudo isso aconteceu. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Talvez você ainda não tenha muita sensibilidade ao ler isso aí, mas para mim aquilo aí soou, acendeu uma luz, né, vermelha, porque aqui está o problema. Aqui está o problema. Por quê? Irmãos, os mesopotâmios, a escavação, né, dos arqueólogos descobriram que eles eram exímios, foram os primeiros construtores de templos. E os templos que eles construíram eram templos que eram chamados de zigurates. E os templos zigurates têm mais ou menos a forma que os incas, os maias fizeram, né? Sabe aquela coisa, base quadrada e com escadarias, né? Subindo e em cima tem um topo. E era mais ou menos isso, só que um pouquinho diferente, porque não era tudo escadaria como os incas e maia. Era alguma região que tinha escada, mas era forma piramidal, tá? Então tinha vários platôs, e o último platô servia para quê? Servia para adorar os ídolos e sacrificar-se aos ídolos. Então, os zigurates, os templos que foram construídos pelos mesopotâmios, visavam a adorar os deuses falsos. E essa torre de Babel era um zigurate. Era um zigurate, só que eles queriam fazer grande, bem alto. E o topo, eles queriam chegar ao céu. Zigurate significa a plataforma entre o céu e a terra. Esse é o significado do zigurate. Então eles queriam que o nome do homem, né, chegue até o céu, mas em sacrifício aos ídolos, em sacrifício a outros deuses, não a Deus verdadeiro. Com que objetivo? De tornar célebre o nome do homem. Não sei se você já descobriu o segredo. Irmãos, esse é o ponto. O homem, no começo, como diz Amauri, depois do dilúvio, medo de ofender a Deus, não é? Deus castigou aí, embora tivesse um sinal de arco-íris, de que Deus prometeu nunca mais destruir com dilúvio a humanidade, mas Deus poderia destruir o homem de outra forma. Então, viviam debaixo desse medo de não agradar a Deus, eles queriam agradar a Deus. Só que, irmãos, para homem que não conhece o propósito de Deus, o homem que não tem visão do que Deus, né, quer para o homem, na verdade, irmãos, hoje nós, pelos mistérios que nós fomos descobrindo através dos apóstolos e profetas, irmãos, Deus criou o homem com um propósito tão nobre, é tolice o homem achar que Deus é um ditador que só quer coisa para ele. Na verdade, Deus está fazendo tudo para nós. Só que por falta dessa visão, esse temor, esse medo de desagradar a Deus, começou a ter um efeito contrário. No começo, todo mundo tinha medo de desagradar a Deus para não tomar um castigo. Mas depois, com certo tempo, de geração em geração, bem-vindo, começaram aqueles a se perguntar, mas por que a gente tem que ter tanto medo de Deus? Por que a gente tem que estar tão preocupado em agradar a Deus? Por que a gente tem que estar tão preocupado em fazer a vontade de Deus? E a nossa vontade? E nós, homens? Não valemos nada? Nós não opinamos nada? Nós não temos nossos gostos, nossas preferências? Por que não podemos fazer a vontade do homem? Vocês entenderam? A psicologia, a coisa vem vindo assim?
Aí chegou uma hora, irmãos, a Torre de Babel é o homem querendo destronar Deus. Quer dizer, o homem querendo o quê? Fazer um confronto direto a Deus, dizendo que nós proclamamos a independência. Nós não precisamos agradar a Deus. Nós precisamos agradar a nós, homens. Vamos fazer a vontade do homem. Vamos tornar célebre o nome do homem. Esse tornar célebre, esse verbo em hebraico, é o mesmo verbo usado em Gênesis 1. Gênesis 1 é usado dois verbos. Um é verbo bara, que é criar do nada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou do nada. Bara. Mas depois Deus fez o firmamento. Deus, esse fazer é asa. A gente falava asa, mas parece que a pronúncia correta é assá. Assá. E esse mesmo verbo assá é usado em tornar célebre o nome do homem. Um homem queria fazer o nome do homem. Vocês estão me entendendo? Então o homem estava ali lutando para, em vez da gente ficar preocupado com Deus, com a vontade de Deus, o homem queria fazer a vontade do homem, o nome do homem, né? E hoje, irmão, vocês sabem que qualquer empresa, né, internacional que queira prosperar no mercado, precisa trabalhar na sua marca, precisa fazer a marca. Hoje a marca tem mais valor do que o próprio patrimônio da empresa, não é isso? Você fala, não vou falar nome aqui, né? Não vou fazer propaganda de ninguém aqui, mas todo mundo sabe. Falando um tal nome, bom, todo mundo já sabe, né? Por que alguns, por exemplo, alguns que já fizeram nome, abrir um comércio aqui dá certo? Por quê? Porque todo mundo conhece. Então, fez um nome. Então, o homem queria fazer o nome do homem. Fazer o nome do homem para dizer o quê? Nós não estamos nem aí preocupados com a vontade de Deus, nós estamos aqui preocupados com a vontade do homem e nós vamos lutar para estabelecer aqui na terra o nome do homem e a vontade do homem tem que ser feita. Vocês entenderam ou não? Era assim nessa época. Por isso, irmãos, os altares eram levantados. Mas, irmãos, aí eu pergunto, tá bom, para fazer a vontade do homem, mas por que para fazer a vontade do homem? Isso tem a ver com ídolos. Por que isso tem a ver com ídolos? Ora, se eles tinham um Deus verdadeiro para adorar e eles largaram de adorar o Deus verdadeiro, por que que eles adotaram ídolos, já que eles queriam fazer a vontade do homem? Será que eles estão procurando agora fazer a vontade dos ídolos? O que eles querem, afinal de contas? O que você acha? Qual a diferença entre adorar o Deus verdadeiro e adorar os ídolos? Qual a diferença? Que seu? Você estava de manhã, hein? Por quê? Porque, irmãos, se você adorar a Deus verdadeiro, Deus tem uma vontade, e essa vontade é soberana. A vontade de Deus é inegociável. É ou não é verdade? Deus não negocia com você. Deus não diga, tá bom, faça a minha vontade, que eu vou também dar um jeito de fazer a sua vontade. Não, Deus não negocia. Não é? Agora, mas o homem que quer fazer a vontade do homem, por que foi apelar para os ídolos? Porque o homem quer que os ídolos ajudem o homem, trabalhem para o homem para concretizar a sua vontade. Quer dizer, os ídolos seriam servos, deuses que serviriam à vontade do homem. Deu para entender? Então ele cria deuses. Por exemplo, principalmente porque o homem, antes do dilúvio, conhecia aqueles homens de renome, valentes, porque havia uma mistura de raça entre os anjos, homens e tal, né? E aquela coisa toda. Então eles conheceram que havia uma espécie de divindades. Existe. Eles sabiam que tem alguma coisa além de Deus
tem as divindades por aí. Então, eles começaram a fabricar ídolos e invocar essas divindades para fazer a vontade do homem. Vocês estão entendendo ou não? Por exemplo, eu tenho muita vontade de me enriquecer. Isso parece que pouca gente tem, né? Muita vontade de me enriquecer e eu quero ir pelo caminho mais rápido. Irmãos, então eu descubro, eu crio, fabrico um ídolo e eu chamo o Deus da riqueza para trabalhar para mim. Então, para isso, eu sacrifico a Ele o que Ele quiser, desde que me torne rico. Irmãos, e assim, até hoje o homem faz isso, ou não faz isso? E funciona. Por que funciona? Porque as forças do mal espirituais estão aí. Satanás, o diabo, ele põe, não é isso? Engana o homem, isso é para enganar o homem, espíritos enganadores. E de repente o homem fica rico, o homem prospera. Sabe, você pode pôr as suas barbas de molho quando você vê uma pessoa enriquecer muito assim, sem muito motivo. Tá? Porque até Jesus foi tentado nisso. O diabo falou para ele, se você quer a glória desses reinos, desse mundo, é só você me adorar. Se você me adorar, todas essas coisas te dou. Se você adorar, na verdade, quando você adora os ídolos, está adorando ao diabo. Ele tem poder de te dar. Só que ele te dá e ele cobra caro. Aparentemente você ganha para fazer sua vontade, mas no fim ele te destrói. É ou não é verdade? Então os ídolos começaram a surgir. Eu preciso de uma deusa da fertilidade. Na minha casa estou precisando de filho, mas não, né, então, todo mundo é estéril. Então, aí eu fabrico uma deusa da fertilidade. Eu sou um lavrador, preciso de chuva na hora certa. Eu vou criar um deus da chuva. Deus da colheita. Não tem isso? Está cheio disso aí no mundo, né? Hoje tem santo casamenteiro, hoje tem santo protetor dos motoristas, tem um santo que protege a garganta, né? Eu acho que... Então nós, irmãos, o homem criou Deus para tudo quanto é coisa, né? Por quê? Mas tudo isso é para fazer a vontade do homem. Então, ele quer que a vontade dele seja feita, ele apela para divindades, essas divindades são seus servos para fazer o que eles querem. Na verdade, irmãos, eles se escravizam a Satanás. Porque o Satanás, ele só vem aqui para roubar, matar e destruir. Pode ter certeza. Todo esse pessoal que você está vendo está enriquecendo, se enriquecendo ilicitamente, ilegalmente, irmãos, não encontram felicidade. Famílias destruídas, filhos na droga, né? Perseguidos pela justiça, tal. Irmãos, vivem num caos, mas parece que tem milhões e bilhões, não é isso, no Banco da Suíça. Irmão, na verdade, não traz felicidade, é um engano, é um engano. Você pensa que você manda nos ídolos, no fim, irmãos, Satanás é que o império das trevas, irmãos, domina sobre você. É nesse meio tempo, irmãos, Deus foi chamar Abraão. Eu sou Deus verdadeiro, sabe? Irmãos, muitas vezes nós podemos, entre os cristãos, nós fazemos de Deus um servo, fazemos de Deus nosso empregado. Deus da prosperidade. Se você servir a esse Deus, servir a igreja, ofertar bastante, você vai ter prosperidade no teu negócio. Irmãos, tudo isso é barganha. Até a cura, irmãos, pode ser fazer de Deus o seu servo. Irmão, nós, irmão, por isso nós precisamos, né, nós como igreja, precisamos voltar a ter um coração puro dentro do Senhor. Irmão, nós não estamos aqui para ganhar qualquer benefício próprio. Estamos aqui unicamente, irmãos, pelo propósito, pela vontade de Deus. Amém. Se a vontade de Deus conflitar com a minha vontade, irmãos, eu vou escolher a vontade de Deus. Amém.
Porque a vontade de Deus é que para nós equivale, nós nos consagramos para fazer a vontade de Deus. Irmãos, isso tem que ser um coração limpo. Será que nós temos esse coração limpo? Muitas vezes a gente ainda barganha com o Senhor, não é isso? Para nosso benefício próprio. Salmo 51, o rei Davi, ele ora, como ele ora? Salmo 51. Amém. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, eu vou terminar da seguinte forma. Abraão, ele não foi um super-homem, ele não foi, quando a gente fala para Abraão, pai da fé, a gente fica tão pequenininho perto dele, não é assim? Puxa, Abraão é Abraão, né? Irmãos, se você olhar para Romanos 4, você vai ver que Abraão não tem mérito, não. Deus não escolheu porque ele tem algum mérito, não. Né? Capítulo 4, o que ele diz no começo? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Você pode pôr seu nome aí, né? Que, pois, diremos ter alcançado Pedro segundo a carne? Irmãos, na verdade, nós não temos nada demais com relação aos outros. Não é por aí que Deus, não é pela minha competência, não é pela minha capacidade que Deus me escolheu. Não é pela capacidade de Abraão que Deus escolheu Abraão. Irmão, nós estamos todos no 0-0 com ele, que não estamos todos iguais. Por quê? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Quer dizer, se ele foi escolhido porque ele é capaz, ele é competente, irmãos, então ele tem do que se gloriar. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Tudo que Abraão fez foi crer, irmãos. Não é porque ele é mais competente. Versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se Abraão fez muita coisa para Deus, segundo a sua capacidade, então não é galardão, é salário, né? Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Isso quer dizer o que, irmãos? Isso abre porta para qualquer um de nós sermos trabalhados como Abraão foi trabalhado. Abraão não era melhor que os outros. Só que, irmãos, Abraão tinha uma coisa no seu coração. Quando ele foi chamado pelo Deus da glória, irmãos, ele logo identificou esse é o verdadeiro Deus. Na verdade, os homens daquele tempo tinham conhecimento de Deus, só não queriam adorá-lo, sabe? Porque queriam buscar a vontade própria. Mas Abraão logo descobriu, esse é um Deus verdadeiro. A partir daquele momento, irmãos, ele foi desenvolvendo um coração puro. Que coração puro, irmãos? Abraão não buscou seu benefício próprio. Não buscou a sua vontade própria. Irmão, é isso que Deus olhou. E Deus foi aperfeiçoando Abraão. No começo não tinha nem fé para sair de Ur dos Caldeus. Deus teve que levantar uma circunstância, o pai dele o tirou de lá. Ele não teve força nem para sair de lá. Mas, irmãos, Deus foi trabalhando e fortalecendo essa fé dentro dele. Isso quer dizer o que, irmãos? Todos nós podemos ser como um Abraão. Podemos ou não podemos ser como Abraão? Amém. Nunca diga, irmão, Abraão é tão superior a mim que eu não consigo. Não, Abraão não fez nada. É a fé, né, que ele teve, ele creu. Isso lhe foi imputado por justiça, como justiça. Portanto, irmão, basta ter um coração de você não buscar seu benefício próprio. Não buscar sua vontade própria. Reconhecendo o Deus verdadeiro, você é totalmente consagrado para fazer a vontade de Deus. Amém. Tanto é que a partir do momento que ele saiu de Arã, ele entrou na terra de Canaã, primeiramente parou ali em Carvalhal de Moré, né? É isso, né? E ali, irmãos, ele levantou o altar.
Aí depois ele se mudou, montou sua tenda num monte entre Betel e Ai. Ele novamente construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Depois de muitos anos, todos adorando ídolos, invocando o nome de ídolos, irmãos, havia um homem na terra que não construiu zigurate para os ídolos, mas construiu um altar ao Senhor. Dizendo, aqui tem um homem aqui na terra que tem uma vida consagrada ao Senhor e aqui invoca o nome do Senhor. Por isso, irmãos, onde nós formos, quando invocamos o nome do Senhor, não é uma coisa pequena. Enquanto que nesse mundo todo mundo está fazendo coisa por ídolos, porque todo mundo quer benefício próprio. Nós não. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Onde estivermos, irmãos, nós trocamos a nossa vontade pela vontade de Deus. Onde estivermos, nós colocamos nossas tendas, o nosso viver, a nossa vida não é em prol da nossa vontade. Nossa vida é em prol da vontade de Deus. E ali nós construímos um altar, irmãos, para adorar a Deus e sacrificar-nos a Deus. E ali, irmãos, nós invocamos o nome do Senhor. Não fazemos célebre o nome do homem. Não fazemos o nosso nome. Por isso, irmãos, é vergonhoso na igreja a gente fazer o nosso nome. Porque aqui, irmãos, se faz o nome do Senhor. Todo lugar invocamos o nome do Senhor. Eu espero, irmãos, só com essa pequeno pano de fundo, né? Amanhã a gente continua mais lá. Esse pequeno pano de fundo, você consegue entender melhor todo o pano de fundo e ver como Deus hoje procura pessoas que têm o coração puro, que só procura a sua vontade. Não esteja na igreja porque você é bem tratado. Não esteja na igreja porque aqui você pode servir de trampolim para você conseguir o que você quer na sua vida. Não, você tem que estar aqui com o coração puro. Eu estou aqui, irmãos, é porque eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Aqui o altar não é para os ídolos, não é para a minha vontade. O altar é para o Senhor. Aqui o Senhor está em primeiro lugar. E onde você construir altar e invocar o nome do Senhor, irmãos, você está tomando posse daquele lugar para Deus. Deus precisa, através da igreja, tomar posse da terra. Porque, irmãos, os ídolos estão tomando conta em tudo. O mundo em que vivemos, irmão, está um caos total. Mas o povo de Deus, irmão, tem que se levantar, dar esse testemunho. Onde nós pisarmos, estamos no ônibus ali estabelecemos um altar. Invocamos o nome do Senhor. No trabalho, ali tem um altar. Para o Senhor, não é zigurate, é para o Senhor. Ali se invoca o nome do Senhor. Na rua onde nós estamos, irmão, ali nós tomamos posse. Onde nós estamos tem um altar montado para o Senhor. Não é para fazer nossa vontade e nem dos ídolos, mas é para o nome do Senhor ser exaltado. Irmãos, assim nós vamos tomando posse dessa terra. E assim Cristo encabeçará as coisas por meio da igreja e porá todas as coisas debaixo dos pés. Seus pés. E um dia o reino virá. Esse é o galardão que Abraão tanto esperava. Abraão, ele viveu pela fé. Só que, irmãos, no final da vida, ele não conseguiu um palmo de terra. Vocês já perceberam isso? Deus prometeu tanto para ele. Essa terra onde você está, né, percorre a norte, ao sul, a leste e oeste. Toda essa terra que você percorrer, eu darei a ti e a tua descendência. Só que ele foi embora, morreu, não herdou essa terra. Mas Hebreus 11 fala, porque ele aguardava uma pátria superior. O galardão dele, irmãos, é grande. Quando o Senhor voltar na segunda vez, ele ganhou a terra. E eu e você a mesma coisa. Não fazer a nossa própria vontade. Até a terra terrena, irmãos, seria a vontade de Abraão. Mas Abraão não esperava isso. Isso mostra, irmãos, Abraão não tinha coração nas suas próprias coisas e nas coisas terrenas. Ele tinha um coração na vontade de Deus, nas coisas de Deus. Eu espero ter ajudado vocês, né, com essa palavra, né, breve palavra. O que a gente faz agora?
Mauri, o que a gente faz? Bom, por causa do tempo, né?